a vingança mais criativa de uma mulher que foi traída. Minha amiga descobriu que o namorado dela estava traindo ela com a secretária dele. Aí ela veio aqui em casa chorando e se comparando com essa menina. A minha amiga, ela não é muito vaidosa, mas a secretária do namorado dela é. Então ela decidiu sair, comprar roupa nova, maquiagem nova, sapato, e eu apoiei. Falei, você tem que se sentir bem. Ai, gente, eu ainda apoiei. Aí ela voltou aqui pra casa pra me mostrar as coisas que ela tinha comprado. Eu falei, amiga, você comprou tudo isso? Só uma pergunta, você ganhou uma gaiada ou você ganhou na Mega Sena? Como é que você vai pagar tudo isso aí? De repente, no meio daquele monte de roupa, eu encontro um presente, uma carteira masculina. Eu falei, amiga, pra quem você tá pensando em dar isso aqui? Não é pro teu ex que te traiu, não, né? Ela falou, não, amiga, calma, você vai gostar do que eu vou fazer com essa carteira. Quando ela me contou o plano dela, aí eu falei, não é possível que tudo isso saiu da tua cabeça. Eu tô desacreditada até agora que ela teve a capacidade de fazer isso. Minha amiga comprou 10 mil reais em roupas na conta do ex-namorado dela. Que só é isso porque ela descobriu a traição. Ela foi em uma loja de roupas que ela tinha autorização para comprar na conta dele. Ele mesmo deu essa autorização pra ela. E ainda falou assim, amiga, eu fui boazinha. Eu dividi em duas, não foi à vista. Ele vai ter 2 meses pra pagar, olha como que eu sou legal. Eu falei, nossa, sensacional. Quando ele descobrir isso, ele vai até te agradecer. E aí, pra disfarçar, ela ainda comprou uma carteira, uma camisa, dizendo pra vendedora que era pra ele, mas na verdade ela vai dar por mão dela. Ela tem muito bom gosto, viu? Ela me mostrou as roupas, amei. Ele traía ela há meses com a secretária dele. Vocês passam pano ou não pra essa situação? Meu pano é azul com bolinha vermelha. Eu fui adotada ainda bem pequenininha e a minha mãe sempre contou as nossas histórias. Lá em casa, nós somos 6 irmãos, sendo 2 da barriga da minha mãe e 4 adotados. Eu fui a última a ser adotada. Meus pais sempre tiveram esse carinho por crianças, então eles sempre pegaram pra cuidar. E minha mãe, ela conta que no começo, quando eu fui pra adoção e ela se apaixonou por mim, meu pai tava com muito medo, porque já tinham muitos filhos e ele não sabia como seria ter mais uma pequenininha, mas a minha mãe conseguiu me adotar mesmo assim. E o meu pai, claro, criou todo aquele amor maravilhoso por mim. Minha mãe sempre contou a história de como eu fui adotada, né? Ela falava assim, ela me contou que a minha mãe, isso quando eu já tava um pouquinho maior, né? Ela contava que a minha mãe, ela tinha um probleminha psicológico e minha mãe usava muita droga. E um dia o conselho tutelar pegou ela no flagrante colocando droga dentro da minha chuquinha e me dando pra mamar. E ela perdeu minha guarda na hora mesmo. E automaticamente minha mãe entrou com o processo e conseguiu pegar minha guarda pra ela. Só que aí eu cresci. E o ambiente que eu cresci sempre foi muito maravilhoso, porque como meus irmãos são todos diferentes, eu sempre perguntava, mamãe, por que a minha irmã ela é preta, o cabelo dela é enrolado? Por que o meu irmão ele tem o cabelo liso? Por que o olho da minha irmã é claro e o do outro é puxado? Por que eu sou branquinha com o cabelo comprido liso? Por que a minha irmã e a minha mãe sempre foi me explicando e ela sempre contou a história de todo mundo? E acaba que isso ia ajudando muito no meu desenvolvimento, porque dentro da minha casa eu conseguia viver com várias pessoas diferentes, sem contar que minha mãe também adotou um dos meus irmãos que ele é deficiente. Então é muito legal eu ter esse respeito, eu ter esse amor, essa empatia por vários tipos de pessoas diferentes. Por mais que não são de sangue, é de criação. E eu tenho muito respeito por todos os tipos de pessoa, pelos meus irmãos ser cada um de um estilo diferente. E todas as vezes que a minha mãe ia contar as nossas histórias, eu ficava encantada e eu queria saber mais sobre mim. Mas a minha mãe só sabia ali o básico, o pouco do que ela soube quando ela me adotou. O tempo foi passando e eu fui crescendo. Meu pai, ele sempre teve uma escola, que é uma escola de preparar jovens para uma vida adulta no âmbito profissional. Então, quando a gente tá ali na adolescência, a gente começa a frequentar essa escola e ali a gente faz tipo cursinhos, entendeu? E a gente vai escolher a área do que a gente quer fazer e depois a gente é encaminhado para um emprego como estagiário. Depois do estagiário a gente pode ser contratado e é muito legal. Meu pai é dono dessa escola e eu comecei a fazer cursinho nessa escola, né? E aí eu tava estudando lá, tal, e eu tinha várias amigas. Até que teve um dia que eu tava dormindo na minha casa e eu escutei a minha mãe e meu pai conversando. A janela do meu quarto, ela dava tipo pra fora da casa onde tinha a área de serviço. E eles estavam falando lá, eles estavam falando meio baixo. Só que eu prestei muita atenção e subi em cima da cama e minha mãe falava algo mais ou menos assim:
E eu escutei a minha mãe e meu pai conversando. A janela do meu quarto, ela dava tipo pra fora da casa, onde tinha a área de serviço. E eles estavam falando lá, eles estavam falando meio baixo. Só que eu prestei muita atenção e subi em cima da cama. E minha mãe falava algo mais ou menos assim: a gente tem que se afastar elas duas, elas estão ficando muito próximas. E minha mãe, ela tava muito abalada, e meu pai falando pra ela ficar calma, e ela chorando, e eu não entendia do que ela tava falando, quem que tinha que se afastar, o que era aquilo, né? E eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Mas beleza, até então, beleza. O tempo foi passando e eu não entendia, né? Eu contava tudo pra minha irmã. E eu queria também, eu gostava de que minha irmã ficava contando a história dela, e eu gostava que minha irmã também contava a minha história de quando eu fui adotada e tal. E minha irmã sempre foi muito carinhosa, a gente sempre foi muito amorosa um com o outro. Aí, teve um dia que eu escutei também um homem chegando lá na escola do meu pai e falando sobre as filhas dele, né? E aí ele falou assim: eu sei que ela é a filha da fulana, que no caso é minha mãe de sangue, ela é minha irmã, né? E você não vai contar pra elas que as primas delas estão estudando aqui? E minha mãe começou a falar pra ele: o que você quer? Você quer tomar minha filha de mim? E ele: não, que isso? Jamais, não quero tomar sua filha. E tipo, minha mãe falava algo do tipo assim: quando ela foi pro conselho tutelar, ninguém quis adotar, agora ela é minha filha e eu não vou permitir que vocês tirem ela de mim. E aí, depois desse dia, o meu pai chegou em mim e falou pra mim que eu não era mais pra fazer curso lá na escola. E eu fiquei muito triste, porque eu amava ir pra lá, eu amava ficar lá, né? Pelo fato de ser do meu pai, ter muita intimidade com todo mundo da escola. E eu era amiga de muitas pessoas. E eu descobri, no caso, que eu tinha uma prima, mas eu não sabia quem era, eu não sabia o nome, eu não sabia a idade. Tipo, eu lembro que na época eu fiquei torcendo pra ser uma das minhas melhores amigas de lá. E aí eu peguei e fiquei na minha, né? Só que eu ficava assim, questionando a minha mãe. Eu ficava perguntando pra ela: mãe, quem que era aquele homem? O que era? E ela, tipo, começou a negar. E a minha mãe sempre foi muito sincera. Ela começou a negar, falando que eu tinha ouvido coisa e tal. Eu falei que eu ouvi algo sobre prima. Ela falou: não foi isso que você quis dizer. Eu não tava falando de você. Eu: não, então quem que você tá falando? E minha mãe começou a ficar me enrolando e não me contar. Até que teve um dia que a minha mãe, ela falou o nome, ela comentou com meu pai. Eu ouvi, porque eu sempre fui muito espoleta. Eu sempre conseguia absorver as coisas, eu sempre conseguia, tipo, captar as coisas com facilidade, né? E eu gostava de ficar ouvindo atrás da porta. Eu era extremamente curiosa com tudo. Eu era muito curiosa. E aí minha mãe tava conversando com meu pai e eles estavam falando que a minha mãe de sangue teve outra irmã. E eu fiquei maluca na hora em que a minha mãe falou aquilo pro meu pai, tipo, eu tenho uma irmã de sangue, tipo, eu queria muito ver a minha irmã, porque eu era caçula e ela era uma neném, e eu queria muito, nossa, e eu comecei a ter um sonho de princesa, que era quando eu crescesse eu adotar a minha irmã como minha filha, igual a minha mãe fez comigo, né, me adotar. E aí a minha mãe, ela falou o nome do hospital que a minha mãe de sangue tava internada com a menina, e eu anotei no papel, e eu fui escondindo umas tabuinhas, e tipo, eu saí correndo, porque eles abriram a porta, e eu saí, e beleza. Quando deu a tarde, eu peguei e fui procurar, e eu tava lá mexendo na tabinha, e nada de eu achar esse papel. E eu fiquei tão triste, porque, sei lá, eu ia pegar um Uber e ir até o hospital, né? Mas eu não encontrei o papel. E aí minha mãe viu que eu tava mexendo lá nas tabinhas e ela veio, mas a minha irmã. E aí elas decidiram conversar comigo. Eu pensei que a minha mãe tava me contando o que ela começou a me contar, porque ela desconfiou que eu tava sabendo de tudo. Mas, na verdade, quem tinha pego o papel era minha irmã, e minha irmã comentou com a minha mãe. Minha mãe chegou em mim e falou assim: olha, a sua mãe de sangue, a mulher que te colocou no mundo, ela tava grávida de novo. Você agora tem uma irmãzinha. Mas, minha filha, eu acredito que não tem por que você ter proximidade. Porque a sua mãe, ela nunca te procurou. E eu não sei se ela vai gostar de te ver. Eu tenho medo de você sofrer rejeição, porque você é muito amorosa, você é muito carinhosa. E você tem duas primas também. Aquele dia, o seu tio veio aqui, o irmão da sua mãe. E essas duas meninas estudam aqui, no curso de seu pai. Uma tem a sua idade e a outra é um pouco mais velha. Mas eu não quero proximidade. Eu tenho medo de te perder, porque você é muito amorosa, muito carinhosa, muito calorosa.
E os meus olhos encheram de coraçõezinhos, tipo, eu tenho 2 primas de sangue. Eu queria muito conhecer essas minhas primas. Mas eu não tava mais estudando lá no curso, então eu não podia ir pra lá, pra escola, né? E minha mãe tentava fazer de tudo pra me manter afastada deles. E eu ficava muito triste, porque eu queria ter proximidade, mas eu entendi os meus pais também, o medo deles me perderem. Até que teve uma confraternização no curso lá do meu pai, e eu fui, e meu pai ficou o tempo inteiro de olho em mim, ele não tirava o olho de mim, só que como eu disse, eu sou muito custosa, quando eu quero eu corro atrás. Eu dei um perdido no meu pai e comecei a ver todas as meninas que eram da minha idade, que eram irmãs que eram da minha idade, que era uma da minha idade e uma mais velha, e eu fui e encontrei uma delas, e eu comecei a brincar com elas, e eu não sabia que elas eram minhas primas, nenhuma das duas. A gente já tinha brincado, já tinha se visto, já tinha conversado, e a gente ficou tipo o tempo inteiro ali. E eu confirmei, porque quando eu perguntei o nome delas, eu sabia que o nome delas não me era estranho, que eu já tinha ouvido meu pai e minha mãe falando o nome delas em casa, que eu já tinha ouvido uma conversa deles a respeito delas. Então eu fiquei brincando, mas eu não falei nada pra elas a respeito do que estava acontecendo. Aí o meu pai pegou e viu eu com elas brincando e tal, e o meu pai ficou muito magoado comigo, o semblante dele mudou completamente. Por quê? Porque ele ficou triste, ele viu a minha felicidade, meu amor, minha proximidade, como se, tipo assim, como se eu quisesse muito estar com elas, como se eu quisesse dormir na casa delas, como se eu quisesse contato com a minha família novamente de sangue. E ele ficou com medo de me perder. E quando chegou em casa, que ele contou pra minha mãe ficou tão abalada, minha mãe chorou tanto, mas minha mãe não deixou eu ver, mas eu sabia, porque, como eu disse, eu era curiosa, eu ficava atrás da porta, eu sabia que minha mãe tava triste comigo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a falar, você quer saber de uma coisa? É verdade, já que eles não quiseram ficar comigo quando eu fui pra adoção, então eu não vou ficar decepcionando meu pai e minha mãe, que fez de tudo pra mim, que me deu de tudo. E eu decidi não ter contato mais com eles, mesmo sofrendo muito, mesmo eu querendo saber quem eles eram, querendo saber qual era o sobrenome deles, onde eles moravam, querendo saber quem era minha avó, meu avô, minha tia, meu tio. Eu queria saber, queria brincar, queria ter contato, queria ter amor, porque minhas primas eram amorosas. E o meu tio também era amoroso com elas, então eu sabia que ele poderia ser amoroso comigo também. E acabou que eu me afastei. Depois de mais ou menos uns 5 anos, eu mudei de escola e eu tava lá na minha escola e eu tinha feito um melhor amigo, um homem. E conversa vai, conversa vem. E conversa vai, conversa vem, ele postou uma foto no status com uma das minhas primas, que eu sabia que era elas, pelo sobrenome e tal, pelo nome, né, na verdade, pela aparência e tal, e eu falei, cara, eu preciso te contar uma coisa. Aí no outro dia na escola eu virei pra ele e falei, sabe essa garota? Ele falou, sei, ela é minha melhor amiga. Eu falei, mentira. Ele, sim, ela é minha melhor amiga e tal. Eu falei, ela tem uma irmã e tal? Sim. Aí eu falei, eu posso te contar um segredo? Você não vai contar pra ninguém? Ele, o quê? Eu falei, elas são minhas primas de sangue. O pai delas é irmão da minha mãe, que me teve antes da minha mãe me adotar. Ele, tipo, caraca, que coincidência, porque agora eu posso te contar outro segredo? Eu falei, o quê? Elas vão estudar nessa escola. Eu falei, mentira. Eu falei, meu Deus. E agora? Se meus pais souberem que elas vão mudar pra essa escola, eles não vão mais querer que eu estude aqui. E eu fiquei com muito medo. E aí, a partir daquele momento, só que eu ia embora todos os dias de van. Então, aparentemente, meus pais não iam ver as minhas primas lá, né? E aí, eu comecei elas mudaram pra escola e eu fiquei muito feliz. E eu comecei a me aproximar delas de pouquinho a pouquinho. E a gente ia conversando. Só que quase nunca dava tempo de eu pegar o número delas. E a gente sabia que a gente se conhecia lá da escola do curso de adolescentes. E aí, um dia, a hora que eu tava saindo da escola, eu fui conseguir pegar o número de telefone delas, e eu anotei o telefone, e eu comecei a ter contato com elas, mas assim, só pra conversar, só pra falar oi, tudo bem e tal, e não pra ir na casa, não pra ter proximidade, ainda não, né? E até hoje, na verdade, os meus pais não sabem que eu tenho ligação com essas primas, eles não sabem que eu gostaria muito de ter o amor dessas primas e de esbaldar esse sentimento que eu tenho pela minha família de sangue. Eu tenho muita gratidão pelos meus pais, eu não queria que eles sentissem que eu sou uma pessoa ingrata, mas eu tenho muita vontade de ter proximidade com a minha família de sangue e eu não posso. Então eu não sei qual final vai ser essa história, mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e que se Deus colocou essas primas, colocou essas pessoas tão no meu caminho 2 vezes, é porque alguma coisa no futuro tem a ver com a minha família de sangue. Agora é esperar pra ver como vai ser o final.